Começamos a partir de agora mais uma edição do nosso Panorama Energético, as notícias e análises do setor elétrico. E mais uma vez aqui conosco, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Eu espero que esteja tudo bem com você depois do voto, né, do último domingo, e agora temos segundo turno em diversos estados e na eleição presidencial. Wilson, vamos começar com a seguinte notícia. O Tribunal de Contas da União adiou para o próximo dia 19 de outubro o julgamento do processo que trata de supostas irregularidades na contratação de usinas térmicas emergenciais no ano passado, por intermédio do processo competitivo simplificado. A proposta do relator, o ministro Benjamin Ziller, é de que o Ministério de Minas e Energia analise os contratos dos empreendimentos para aplicação das cláusulas que permitem a rescisão e conciliação. Não tem jeito, né, Wilson? A malversação das verbas, ou corrupção para os mais íntimos sempre fica rondando o poder público nacional. Bem, Elias, quero saudar aí as companheiras e os companheiros que seguem a nossa conversa semanal aqui do setor elétrico, setor energético. Nós estamos na semana pós-eleição, depois de uma campanha longa. Acabou-se que vai se apresentar para a sociedade, para a população brasileira, para o povo brasileiro, 2 projetos para ser decidido no próximo dia 30. Um projeto é esse que nós estamos aqui debatendo a pauta, e um projeto que já esteve no governo e já cuidou do setor elétrico. Nós sabemos a política energética implementada durante o governo Lula, sob a coordenação da presidenta Dilma, que foi uma das primeiras medidas ao assumir o governo, e a Eletrobras estava no Plano Nacional de Desestatização. Uma das primeiras medidas foi retirar o sistema Eletrobras do Plano Nacional de Desestatização. Fato que esse governo, de maneira aloprada, de maneira totalmente despolitizada e fora do contexto do setor elétrico brasileiro, fez a privatização da Eletrobras, entregou a Eletrobras e adotou políticas, que é essa que nós estamos assistindo agora no apagar das luzes. Tomara que seja, de fato, o apagar da luz desse governo, e os trabalhadores, as trabalhadoras brasileiras tenha a memória para se recordar o que nós já vivemos no Brasil no setor elétrico e o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos, essa questão que o TCU está querendo anular esse leilão, esse contrato de concessão que o Tribunal de Contas da União está fazendo agora, foi aquele contrato emergencial que foi feito no ano de 2021, sobre o argumento de que nós precisávamos fazer aquele leilão porque nós estamos dentro da crise da pandemia do Covid, e nós tivemos um leilão de termoelétricas onde não existe condições da termoelétrica existir, que é onde não tem fornecimento de gás, onde você não tem como construir as linhas de transmissão para levar a energia elétrica gerada até o sistema elétrico nacional. Por isso, essas termoelétricas elas deveriam ter sido colocadas à disposição do sistema no dia 31 de maio. A ANEEL, através de uma resolução da ANEEL, ela adiou a data de 31 de maio para 31 de agosto, e chegou no dia 31 de agosto, essas termoelétricas não estão em condições de entrar em operação.
os adquirentes, os empreendimentos que foram leiloados nesse leilão emergencial 2021, os empreendedores, eles estão reivindicando da ANEEL e insistindo com a ANEEL o adiamento sem data para a entrada em operação dessa termoelétrica feita naquele leilão, sob pena que a ANEEL já, em discussão interna, já deveria ter aplicado a esses investidores, a esses vencedores do leilão por não ter cumprido o prazo, a multa contratual, a multa que é prevista no contrato de concessão. E as associações do setor pedem sucessivos adiamentos do prazo e o Tribunal de Contas quer a suspensão total do leilão, porque essa termoelétrica, em se mantendo essa termoelétrica licitada, ela, mesmo não gerando eletricidade, ela entra no cálculo da tarifa de energia elétrica de todos os brasileiros. Então, conforme verificado e feito a conta pelo próprio Tribunal de Contas da União, essas termoelétricas, em se mantendo o leilão, mesmo a termoelétrica desligada, ela significa um incremento na tarifa de energia elétrica de toda a sociedade brasileira na casa dos 5%. Então, como o governo não tem política para o setor, o governo não sabe dirigir o setor elétrico, não priorizou no governo, colocar no governo para dirigir o setor elétrico os melhores técnicos no governo, priorizou-se inicialmente a colocar militares para dirigir a Eletrobras e o Ministério de Minas e Energia, e essa colocação de militares para comandar o Ministério de Minas e Energia deu no que deu, que é essa questão desse leilão, que o Tribunal de Contas da União está correto, precisa ele ser suspenso. Os investidores são capitalistas e capitalismo corre risco. Então, os capitalistas que adquiriram esses aproveitamentos termoelétricos, eles, infelizmente, vão ter que abrir mão desse lucro, em detrimento de toda a sociedade brasileira. Wilson, continuando a nossa pauta aqui, o Ministério de Minas e Energia publicou nesta quarta-feira, dia 28, publicou na quarta-feira passada, a gente pode repercutir um pouco mais, a portaria 50/2022, permitindo que todos os consumidores conectados à alta tensão possam aderir ao mercado livre de energia elétrica a partir de 2024. Pela medida, todos os consumidores do Grupo A, ou seja, aqueles ligados na alta tensão, como indústrias e médias empresas, poderão operar no mercado livre independentemente do volume demandado. No ambiente livre, é possível negociar eletricidade diretamente de um gerador ou comercializador, vantagem que pode permitir encontrar um insumo mais barato e firmar contratos customizados. Qual a consequência dessa medida, hein, Wilson? Bem, Elias, essa é a chamada abertura total do mercado de energia elétrica. A nossa geração elétrica, ela é uma geração de base, nasceu de base eminentemente hidráulica. Nosso sistema é um sistema interligado, as hidrelétricas estão interligadas, e nosso sistema é feito através de empresas de distribuição. Então, nós tínhamos, em um passado, até o final dos anos 90, as empresas, por exemplo, a CESP, Companhia Energética de São Paulo, ela era uma empresa que gerava, transmitia e distribuía energia elétrica. Com a implementação do projeto RECEB, em 1995, pelo governo do PSDB, pelo governo do Fernando Henrique Cardoso,
o setor elétrico ele passou por um processo de desverticalização, ou seja, as empresas passaram a ser separadas, empresa de geração controlada por um grupo, a empresa de transmissão controlada por outro grupo e a distribuição por um outro investidor. E essas distribuidoras, elas têm o que chamam-se de mercado cativo, ou seja, a CPFL, ela é uma empresa de distribuição de energia elétrica que atende a área de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto, é a área atendida pela Companhia Paulista de Força e Luz. Com esse contrato de concessão, essa obrigação da CPFL ser a distribuidora, todos os consumidores dessa área de concessão, Campinas, Bauru, Ribeirão, São José do Rio Preto, Araçatuba, necessariamente precisam adquirir a sua energia da CPFL. O processo de liberação do mercado começou liberando as grandes indústrias, aquelas indústrias que consomem energia em extra alta tensão, ou seja, em tensão acima de 2.000 volts, que tem subestações próprias. Essas empresas passaram a ser autorizadas a adquirir energia diretamente da fonte geradora, como a SPT, como a Duke Energy, ou Geração Paranapanema, Geração Paraná. Essas empresas podem adquirir diretamente, paga o transporte para a empresa de transmissão de energia elétrica e são as chamadas, são consumidores livres. Eles podem negociar livremente no mercado, a preço de dia, o valor da energia. E o projeto é evoluir. Evoluiu essa liberação do mercado para consumidores até 500 kW, até consumidores de 500 kW, indústria, pequeno comércio, que podia também ser consumidor livre, adquirir no mercado livre, e agora houve no Ministério de Minas e Energia a audiência pública, a consulta pública 33, que ela previa um cronograma de abertura total do mercado. E essa consulta pública 33, ela acabou nunca tendo uma conclusão, e agora esse governo, através desse ministro Saxida, que nada sabe do setor, decide, por decisão lá do chamado Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho formado pelo governo para aconselhar o ministro de Minas e Energia, tornar livre todos os consumidores industrial e comercial a partir do dia 1º de janeiro de 2024, independente da quantidade de energia que eles consomem, independente da tensão que eles consomem. Isso faz parte de um projeto que caminha, que o projeto é chegar em 2028, todos os consumidores do Brasil serem livres. Então, os consumidores hoje, residenciais, que moram em Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Araçatuba ou São José do Rio Preto, que são obrigados a adquirir energia da CPFL, vão poder comprar energia de qualquer... Aliás, a energia elétrica a partir de 2028 vai ser vendido como a gente compra hoje o crédito de celular. Hoje, quem pode, quem tem condição, paga um plano de celular e compra um pacote fechado para a utilização durante o período de acordo com a sua necessidade. E o que se desenha é que lá em 2028 a energia elétrica também será assim. E aqueles que não tiverem recurso para comprar, pagar antecipadamente a energia que vai consumir nas suas casas, vai poder ir na mercearia da esquina, na padaria, e comprar R$100 de energia elétrica. E aí ele vai estar na casa dele, a medição vai ser todas elas medições inteligentes, e ao extinguir
aquele valor de R$ 100 que ele comprou de crédito, assim como hoje no celular, quando você coloca R$ 20 de crédito e aquele crédito acaba, o telefone para de receber chamada, você para de poder fazer chamada, você para de navegar na internet. Quando nós tivermos isso na eletricidade, hora que atingir o valor adquirido no cartãozinho, na padaria ou na mercearia, as residências vão se desligar automaticamente. E as pessoas vão, de pronto, ficar no escuro, assim como hoje fica sem a condição de fazer a ligação do celular. Esse é o avanço que preparam para o setor e é esse que os capitalistas, que os patriotas estão preparando para o povo brasileiro. Wilson, mas é uma metodologia que eu acho que vai prejudicar muito, mas muito mesmo, os consumidores de baixa renda, hein? Elias, é a política tem quem pode comprar. Hoje tem acesso a celulares, embora se a gente perceber, dificilmente a gente vai ver uma pessoa que não possua um aparelho de celular, mas só tem condição de usar o celular quem tem dinheiro para pagar. É a política defendida por esse governo, defendido por quem defende esse governo, que é a política de quem só tem benefício, só tem serviço público quem pode pagar. Só tem faculdade quem pode pagar a faculdade. Só tem hospital quem pode pagar o hospital. Só tem médico quem pode pagar o médico. Então, só tem segurança quem pode pagar a segurança. Ou seja, é a política de o capitalismo assumir todo o controle e sobrevive quem tem dinheiro. É essa política defendida abertamente pelos ministros desse atual governo, inclusive pelo chefe de governo atual, de que não pode ter essa coisa de existir o Sistema Único de Saúde. Eles tiram rotineiramente recursos do Sistema Único de Saúde porque, na avaliação deles, desse governo, tem saúde quem pode pagar pela saúde. Eles tiraram agora, nessa semana que passou, mais 10 bilhões de recursos das universidades. As universidades estão fechando o ano sem poder pagar as contas de água e luz das universidades, porque é a política de o serviço público só tem aquele cidadão que tenha dinheiro para pagar. É essa política que eu avalio, eu torço e estou empenhado em trabalhar para que nós estejamos na reta final do apagar da luz dessa política adotada por esse atual governo, que é o governo de quem só tem serviço público quem tem dinheiro para pagar. Passando para outra pauta aqui, Brasil ultrapassa os 20 gigawatts de potência fotovoltaica. O Brasil ultrapassou uma nova marca histórica, a de 20 gigawatts de potência instalada de fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 9,6% da matriz elétrica do país. É boa ou má notícia, Wilson? Na verdade, Elias, é uma realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos assistindo a uma reta final, a uma corrida, né, dos consumidores, principalmente os consumidores residenciais, em adquirir painéis fotovoltaicos. Né? Nós temos hoje no Brasil, hoje que eu digo a data de hoje mesmo, e até o dia 31 de dezembro deste ano, um incentivo fiscal dado pelo governo federal e pelo governo estadual
para implantar placas solares. Então, o número de empresas de implantação de placas solares, elas são muito grandes. É difícil hoje a gente ter um município igual o que eu resido, é um município pequeno, um município de 12 mil habitantes. Aqui em General Salgado tem uma empresa de eletrificação residencial. Eu próprio coloquei eletrificação rural, residencial solar, eletrificação solar, na minha casa, por conta desse momento que nós estamos vivendo. Esses incentivos dados aos consumidores que resolverem instalar painéis fotovoltaicos, eles terminam dia 31 de dezembro. Então, há uma corrida, então nós vamos bater até dezembro, todos os meses, nós vamos bater recordes, porque novos painéis solares vão entrar em funcionamento até 31 de dezembro. Penso eu, imagino eu, que a partir de 1º de janeiro, essa arrancada de crescimento dos painéis geradores de energia elétrica, ele deu uma reduzida, porque a partir de 1º de janeiro de 2023, será incidido sobre a instalação dos painéis residenciais alguns impostos que hoje não tem e vai ser implantada a partir de 1º de janeiro. Então, é um fenômeno que está acontecendo agora face a uma corrida contra o tempo pelo encerramento dos incentivos fiscais para a instalação de painéis de geração de energia elétrica. Por falar em incentivo fiscal, para a gente encerrar aqui, uma notícia que tem até relação com a notícia anterior, mas eu coloquei aqui. A ANEEL negou o pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas fotovoltaicas Buritis e Machadinho. Os dois empreendimentos foram contratados no procedimento competitivo simplificado do ano passado e deveriam ter entrado em operação comercial até 1º de maio de 2022. Com a decisão, a diretoria da ANEEL determinou a continuidade do processo de fiscalização, que pode resultar em sanções para as empresas Energias de Buriti SPE Limitada e Energias de Machadinho SPE Limitada. Ambas pertencem ao grupo Rovema. Qual o significado dessa medida, hein, Wilson? Bem, Elias, essas usinas que você está vendo na matéria agora, ela está naquele pacote do TCU, do Tribunal de Contas da União, que eles querem extinguir o contrato. Então, os empreendedores que participaram daquele leilão de emergência que nós tivemos em 2021, eles estão recorrendo à ANEEL pedindo o excludente de responsabilidade, ou seja, como ela não se conseguiu reunir as condições para que eles tivessem alimentação de gás natural e também a construção das linhas de transmissão para a transmissão das eletricidades geradas nesses empreendimentos, eles estão pedindo à ANEEL essa medida de excludente de responsabilidade para não serem multados, para não ser aplicadas as multas previstas no contrato de concessão. Esse assunto que agora sai dessas usinas solares é o mesmo pacote de energia, de fontes de energia solares, que o Tribunal de Contas da União está julgando a necessidade de extinguir os contratos de concessão e eles deixarem de existir. O que eu disse, o que os investidores estão buscando na ANEEL é postergar a aplicação de multa, e o que o Tribunal de Contas está pedindo é a extinção do contrato, o que vai refletir para esses investidores a perda dos investimentos feitos até agora, que é um prejuízo muito elevado. É um debate que está na ANEEL, está no Tribunal de Contas e certamente vai para os tribunais de justiça também para debater. É um leilão feito em hora errada, em hora não necessária, em lugar impróprio para a construção. É a mesma questão que foi imposta na privatização da Eletrobras,
que foi a construção das termoelétricas no Norte e Nordeste. Houve um leilão no dia 30, houve o leilão para cumprir a lei que privatizou a Eletrobras, então foram leiloadas as termoelétricas para produzir energia em Manaus, na região de Manaus, porém os projetos do Maranhão e do Piauí não houve nenhum interessado, ou seja, os jabutis que foram colocados no processo de privatização da Eletrobras, que implicava em construir lá no Amazonas, no Maranhão e no Piauí, termoelétrica onde não existe fornecimento de gás natural, em lugares distantes da fonte de carga da fonte de consumo. Então, houve a tentativa agora, no dia 30 do governo, de cumprir essa determinação da lei que aprovou a privatização da Eletrobras. Conseguiu-se que se apresentasse interessado pelas termoelétricas de Manaus, mas não teve interessado na termoelétrica do Maranhão e do Piauí. Ou seja, é todo um pacote desse governo que desconhece o funcionamento do setor elétrico nacional e trabalha como se pudesse operar o sistema elétrico nacional através de política. O sistema elétrico nacional precisa de política, mas a operação e a expansão é projeto técnico, precisa ter pessoas especializadas projetando onde construir as plantas e onde é o melhor lugar para que possa suprir a energia quando a sistema elétrico está pronto. O que não teve nesse governo no leilão de 2021, agora no leilão, na lei que aprovou a privatização da Eletrobras, e agora nós vamos, essa atrapalhada que eles fizeram, vão ficar aí como gigantes parados e, pasme, vão gerar aumento na conta de luz sem gerar eletricidade. É essa questão que nós estamos debatendo, está paralelo. O Tribunal de Contas querendo cancelar os contratos e os investidores que adquiriram, tentando na ANEEL o excludente de responsabilidade para não pagar as multas previstas nos contratos de concessão. E com essa última análise, nós terminamos mais uma edição do nosso Panorama Energético, com o Wilson Marques de Almeida, todas as semanas aqui, trazendo uma análise pormenorizada do setor elétrico brasileiro. Wilson, até a próxima, hein? Até a próxima, Elias. Vamos continuar fazendo o debate semanal. Agora nós estamos diante de 2 projetos, um projeto que é esse que nós debatemos hoje na pauta, do atraso, do desmonte, da falta de política para o setor elétrico, e um projeto que já dirigiu o setor elétrico com política, que implantou o Operador Nacional do Sistema, que implantou a Empresa de Planejamento Energético, que implantou a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, ou seja, que fez lá em 2004 uma reestruturação no setor para operar o setor de maneira técnica, que é o correto, que está sendo desmontado nesse governo. Então, para nós do setor elétrico, nós, os trabalhadores e as trabalhadoras do setor elétrico, sabemos que caminhos tomar. Nós só temos 2 caminhos: deixar o setor elétrico ao abandono que está hoje, ou retomar o setor elétrico para um projeto organizado, com política técnica, com seriedade, com pessoas sérias administrando o setor. Voltamos na semana que vem. Você acompanha todo o noticiário do Sinergia CUT em www.sinergiaspcut.org.br. Até semana que vem, hein, Wilson? Até semana que vem, Elias. E você continua sempre acompanhando o noticiário aqui do Sinergia CUT. Eu dou um abraço para você. Contamos com sua audiência na próxima semana para falar absolutamente tudo sobre o setor elétrico esse que também é debate neste segundo turno, tanto presidencial como também na disputa para o governo do estado de São Paulo. Tchau! Tchau!